Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Menino dos Dados. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é a estatística e suas medidas de dispersão. Eu quero te mostrar nesse vídeo passo a passo para você entender os conceitos de algumas medidas estatísticas e também te mostrar na prática lá no Python os comandos para gerar essas medidas. Você vai ver como isso pode impactar na sua análise exploratória, no seu tratamento de dados e na criação do seu modelo preditivo em geral. Então, cara, já esmaga o botão do like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Primeiramente aqui, eu vou mostrar para vocês e eu vou explicar como que são realizados os cálculos e depois eu vou lá te mostrar no Python, porque no Python a gente tem os comandos tudo pronto para fazer cada tipo de cálculo. Mas a gente tem que entender esses conceitos até para a gente direcionar o nosso tipo de análise no tratamento de dado e, consequentemente, a criação do nosso modelo preditivo. Olha só, primeira coisa, a gente vai falar de média e mediana. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um conjunto de dados aqui com 7 elementos. Então, a gente tem a quantidade do que não vem ao caso, mas pode ser de qualquer coisa. É só para a gente entender o conceito aqui do cálculo da média, da mediana e da moda. Para a gente calcular a média, que é a média aritmética, o que a gente faz? A gente soma todos os nossos números ali do conjunto de dados e divide pela quantidade de elementos. No caso, aqui a gente tem 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai fazer o quê? A gente vai somar todos os elementos e dividir por 7. Então, a gente vai fazer 42 por 7, que vai dar 6. Então, a gente tem a média que é 6, certo? A mediana. Aqui, a gente tem um conjunto de dados que ele tem uma quantidade ímpar de elementos. Então, como que a mediana é calculada? Esse conjunto de dados, ele tem que estar em ordem, tá bom? Na ordem numérica. E a mediana vai ser o quê? Vai ser o valor do meio do meu conjunto de dados. Então, olha só. 3, 4, 5, 6, 7, 7 e 10, certo? Esses números aqui. Qual que é o valor do meio? Está no meio do conjunto de dados ordenado, então o valor que está no meio é o 6. Então, esse aqui vai ser a nossa mediana. A gente calculando no Excel, a mediana é 6. E qual que é a moda? A moda aqui é o 7. A moda é o número que mais se repete dentro do conjunto de dados. Nesse caso aqui, a gente tem a moda unimodal. Por quê? Só tem uma moda. Mas vamos supor que a gente tivesse 26, então a gente teria uma moda bimodal. Nesse exemplo aqui, a gente já viu que a média, a mediana e a moda. A gente tem a cálculo da média e da mediana. Agora vamos supor que a gente tivesse um conjunto de dados com 8 elementos, que é o número par. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Se a gente for calcular, por exemplo, aqui, ó, os mesmos números, só que tem um 22 aqui a mais. Agora, a gente tem um número par, e qual que vai ser a média? Vamos somar tudo isso aqui, que vai dar 64, e vamos dividir por 8. Então, agora, a gente vai ter uma média de 8. O conjunto de dados aqui, ele já está ordenado. Cara, fica tranquilo que a gente vai ver isso aqui lá no Python daqui a pouquinho. O bom é que no Python a gente não precisa ordenar os dados, nada disso. As condições dele já faz isso de uma forma automática. É só que só para a gente entender conceito antes, porque, cara, entendendo o conceito é muito importante dessa parte aqui de estatística. Então, olha só. Agora, não dá para simplesmente a gente pegar e falar que a mediana vai ser o número do meio do meu conjunto de dados, porque ele é par. Então, nesse caso, como que é calculada a mediana? A gente pega os dois números aqui, que estão no centro, no conjunto de dados, nesse caso 6 e 7. 1, 2, 3 números aqui, 1, 2, 3 números aqui. Esses dois do meio, a gente vai somar, certo? 6 mais 7 e vamos tirar a média deles. Vamos dividir por 2, então a gente vai fazer 6 mais 7 dividido por 2, que vai dar 6,5. E é assim que é a mediana é calculada. Então, é uma diferença do conjunto de dados ímpar pela quantidade de elementos quando o conjunto de dados é par. Mas agora, que isso a gente já viu, aqui a moda continua dando 7 de novo. Eu coloquei, mas ela é bem importante aqui na nossa análise também. Cara, isso é o básico que a gente já tem, cálculo da mediana e da média.
a gente precisa entender também o conceito de outras medidas, que é a variância e o desvio padrão. Então, olha só que legal. Como que é calculada a variância e o desvio padrão? Para a gente achar o desvio padrão, primeiro é calculada a variância. Então, vamos calcular a variância. No Python, cara, você não vai precisar fazer nenhum tipo de cálculo. Ele já tem os comandos lá que faz isso ali, ó. Atrás do comando ele está fazendo o quê? Justamente esse conceito aqui que eu tô te mostrando. E por que é importante a gente saber esse tipo de conceito? Porque lá nos nossos tratamentos de dados, quando a gente está fazendo uma normalização, uma padronização dos dados, criar um modelo preditivo, testar um modelo preditivo, analisar a dispersão dos dados, a gente precisa saber esses conceitos. Sim. Senão a gente vai lá rodar o comando no Python, vai fazer o gráfico, vai fazer tudo, mas para a gente ajustar, fazer uns ajustes, os hiperparâmetros, mexer em uma série de coisas, como a gente vai tratar, escolher as variáveis, melhor para o modelo, é tudo com base nesses dados e nesse tipo de informação que a gente vai direcionar ali a nossa análise exploratória, nosso tratamento de dados e assim por diante. Então, bora lá. Vou usar aqui o mesmo exemplo dos dados, tá bom? Onde vai ter a média 6, a mediana 6 e a moda 7. Primeira coisa, como que a gente vai achar a variância? A definição da variância é a média dos quadrados de cada desvio. Então, se a gente pegar, ler algo assim, ou ouvir, e se torna falar, nossa, é confuso. A média dos quadrados de cada desvio. Mas não é. Ó, olha o que eu trouxe dessa forma para você ver como é simples. O que a gente precisa fazer primeiro? Vamos achar o desvio. Esse desvio aqui, ele não é o desvio padrão. Ele é a distância do nosso conjunto de dados em relação à média. Olha só, a gente tem nesse conjunto de dados que a média é 6. Então a gente colocou toda a média. E a quantidade, só copiei. Ctrl C, Ctrl V. Quantidade de cada um. Qual que é o desvio? O desvio vai ser sempre o nosso número menos a média. Só que tem um detalhe, e modular. Isso nunca vai ficar negativo. Então a gente sempre vai pegar o maior pelo menor. Maior pelo menor. Nesse caso aqui, quantidade de 3, a gente não vai fazer 3 menos 6. A gente faz 6 menos 3, que dá 3. Aqui, mesma coisa. A quantidade é menor que a média. Então vai ser 6 menos 4, que é 2. Aqui é a mesma coisa. 6 menos 5, que dá 1. 6 menos 6 dá 0. Aqui, ó, já é maior. Então a gente faz 7 menos 6, dá 1. 7 menos 6, 1. E 10 menos 6, que dá 4. Ok, cara. Aqui a gente achou o desvio, tá? Então, como que a gente faz agora? A média dos quadrados de cada desvio. A gente simplesmente vai pegar todo esse desvio aqui. 3, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 4. A gente vai colocar 3, 2, 1, 0, 1, 1, 4. Cada um deles elevado ao quadrado. Então a gente vai fazer cada um deles elevado ao quadrado dividido pela quantidade de elementos. Quantos números nós temos aqui? 7. Então, é a média dos quadrados de cada desvio. Como se calcula a média? Então, bora somar todo mundo e divide. Só que a média dos quadrados. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado. Então, vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16, dividido pela quantidade de elementos, que é 7. Então, vai ter 32 dividido por 7. Então, minha variância vai ser 4,57. Então, aqui nós temos a variância. Achamos nossa variância. E aí, como que é calculado o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se a gente fizer a raiz quadrada de 4,57, 2,13. Então, achamos o desvio padrão também, que é a raiz quadrada da variância. Nesse caso, a raiz quadrada de 4,57 dá 2,13. E agora, bora lá no Python, como que faz tudo isso? Você vai ver que é muito mais rápido, muito mais simples, agora que você já entendeu o conceito. E lá, eu vou te mostrar agora um exemplo bem prático e simples. Se a gente se basear só na média, quando a gente estava fazendo as nossas análises, pode dar muito errado. Por isso que a gente precisa olhar também para o desvio padrão,
variância, o intervalo interquartil, média, mediano, uma série de coisas. Agora no Python é bem mais simples. Cara, agora aqui no Python é bem mais simples. Olha só, a gente vai importar o pandas no Py, Matplotlib e o Seaborn. O Matplotlib e o Seaborn só para a gente tirar uns gráficos. O NumPy e o pandas é porque essas bibliotecas já têm ali as funções que trazem pronta média, mediana, variância, desvio padrão. Então, bora lá executar nossos pacotes. Agora que nossos pacotes já foram importados, repara aqui, ó, nos nossos dados do DataFrame, são os mesmos números que a gente usou no Excel. Vamos ver aqui, visualizar os dados. Olha só, aqui a gente tem as quantidades 3, 4, 5, 6, 7, 7, 10. E também tem aqui o nome do produto. O produto a gente não vai usar, só quis trazer só para deixar melhor ilustrado. E observa aqui esses números são os mesmos no nosso Excel, que é justamente os nossos valores serem iguais. Então, para a gente calcular a média, a gente está calculando pandas. Olha só que legal. A média dá 6, igual no nosso Excel, mediana 6 e a moda 7. A função, ela sempre retorna uma dupla. Por quê? Porque ela sempre vai retornar 0,7, porque é só uma moda. Se fosse uma moda bimodal, traria dois números aqui. E agora a gente vai ver a variância. Mas antes, ó, se inscreve aqui no meu canal, Meninos Dados, para você não perder aí, ó, nenhum conteúdo que eu vou mostrar passo a passo, disponibilizo ali os códigos-fonte. Ó, vamos calcular aqui a variância, mas antes eu quero falar aqui para você ter uma atenção no seguinte detalhe. Quando a gente usa o comando var do pandas, tem uma diferença do comando var do NumPy, porque é um parâmetro. Geralmente, a gente faria isso aqui, ó. A gente iria calcular a variância no nosso campo quantidade ponto var. E isso traz a variância 5,33. Só que observa no nosso Excel quanto que esse cálculo da variância ficou? 4,57, certo? 4,57. Por quê? Porque aqui o cálculo da variância é um cálculo da variância populacional. E existe um cálculo de variância amostral. Só que quando a gente está analisando o nosso conjunto de dados, a gente está analisando tudo. A gente não pegou uma amostra, por exemplo, dele aqui. Vamos 7 elementos, vamos analisar somente 4. Não. A gente pegou todos. Quando a gente analisa todo, chama-se população. Por isso que é uma variância populacional. Assim como o desvio padrão populacional. Então aqui, por isso que ele dá 4,57. Porque se fosse uma variância amostral, que a gente viria pelo número de elementos, mas não, é número populacional pelo número total de elementos. E a variância correta populacional, nesse caso, é 4,57. Então, aqui no Python, a gente tem que passar, quando a gente está usando pandas, que o parâmetro 0 significa variância populacional, e o parâmetro 1, variância amostral. Só que, por padrão, se a gente não passar nada e deixar assim, o pandas assuma por padrão que é uma variância amostral. Só que a gente tem que forçar ele uma variância populacional. Olha só, 4,57. Quanto que deu aqui? 4,57. Então, tem essa leve diferença do desvio padrão. O desvio padrão, mesma coisa. A gente tem que passar no parâmetro populacional. No NumPy, um pouquinho mais adiante, a gente não precisa passar o parâmetro, porque ele já calcula em cima da população. Eu vou te mostrar mais adiante. Então, aqui a gente tem o desvio padrão, 2,13. Olha o desvio padrão, quanto deu aqui? 2,13. Então, bateu. Só quero te mostrar aqui esses detalhes que é importante referente ao parâmetro. Agora aqui, vamos ver alguns quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Para a gente colocar isso lá no Python, é só a gente passar o quantile e o percentual. E a amplitude, o que é amplitude? Dentro de nada mais é do que o valor máximo, são os nossos dados, menos o valor mínimo. É chamado de amplitude. Olha só, amplitude nesse caso é 7. Por quê? Ele pega o nosso valor máximo, 10, menos o mínimo, 3. 10 menos 3 dá 7. Então a gente pode ver aqui, ó, no Describe, só para a gente ver as medidas, a gente pode ver aqui, ó, um histograma, só para a gente ver como os dados estão. A gente pode ver um splot para ver a curva aqui, ó, curva da simetria.
A gente não tem os dados simétricos, então o objetivo nem isso agora, é mais a gente falar das nossas medidas de dispersão. E aqui a gente vai fazer os mesmos números com o NumPy. Aqui a gente vai usar o NumPy, vamos criar uma lista com aqueles mesmos valores. A gente vai calcular a média, e no NumPy é só passar o np.min e colocar o conjunto de dados aqui. Ele vai trazer a média. Ele vai gerar um gráfico de scatter-plot que vai colocar a linha da média aqui, ó, para a gente ver como que os dados estão em relação à média. Aqui a gente consegue ver, ó, a distância desses dados em relação à média. E agora, utilizando o NumPy, se a gente executar aqui, ó, olha só que legal. Média, mediana, variância, desvio padrão. Observe que o NumPy a gente não precisa passar um parâmetro para dizer se uma variância populacional ou amostral. Ele já assume que é uma variância populacional. Então, só tente fazer diferença quando vocês estiverem usando os pandas e NumPy. E aqui a gente vai plotar também um chtplot, só para a gente ver aqui. O gráfico vai ser o mesmo, só para a gente ver também e fazendo com os dados ali do NumPy. Agora, para a gente finalizar, um exemplo prático de como a média pode influenciar bastante se a gente só olhar para a média na nossa análise exploratória. Vou usar um exemplo bem simples aqui. Imagine que você vai viajar para algum país do mundo e você fez uma pesquisa ali para pegar a média da temperatura, ou algum amigo seu que mora nesse lugar, tipo, a média da temperatura aqui é X graus nos últimos 7 dias. Então, olha só, vou executar data frame para ver a média dele. A gente coletou aqui 7 dias de informações, então alguém falou pra gente, a gente viu algum telejornal, alguma revista, num site, que a média dos últimos dias daquele determinado lugar foram 13 graus. O que a gente vai fazer? Se a gente olhar só para a média, a gente vai pegar, vai levar roupas, 13 graus? Beleza. Vamos preparados com roupas que suportam aí 13 graus. Vou levar uma blusa aqui, vou levar esse blusão. Por quê? 13 graus, né? Temperatura no Brasil estão acostumados, beleza. O que vai acontecer? Olha só, tá vendo que tem alguns valores aqui que destoam muito? Aqui é a média, 13 graus. Só que olha aqui, a maioria. Quantos graus faz? Isso aqui, ó, só em 2 dias que fez essa temperatura, foi algum evento atípico que aconteceu no lugar, foi um outlier, e gerou essa diferença total da temperatura. Por exemplo, aqui um exemplo bem simples, só para você entender a importância de olhar também outros dados, como a mediana, a variância, desvio padrão. Olha só, se a gente colocar isso num gráfico, de plot, olha a diferença. Assim como no histograma. E se a gente olhar um describe, a gente tem uma média realmente aqui, ó, de 13 graus. Ok, mas se a gente for preparado só olhando para a média, o que vai acontecer? Qual que é a mediana? A gente sabe que a mediana, 50% que é o quartil, na maioria das vezes, ou seja, faz em torno ali, ó, de 3 graus. E olha a máxima ali, ó. De todos os nossos dias, só 2 dias foi 40 graus. O resto foi tudo ali em torno de 2, de 3, 2, 2,5. O que vai acontecer? A gente olhou só para a média, chegamos lá, vamos passar frio, tem que comprar roupa, vai gastar o din-din ali que era para passear para comprar roupa, série de coisas. Então, quis trazer esse exemplo bem simples para você ver qual a importância, para você olhar para todas as variáveis, não só para a média, para você entender também como essas medidas são calculadas e realmente como elas influenciam distância da média, o que é desvio padrão, o que é variância, o que é uma mediana, o que é uma moda, como se calcula tudo isso. Porque o Python, a gente tem tudo pronto, é só a gente rodar o código. E show de bola, tá pronto. Viu só, Messi? A estatística não é esse mundo de 7 cabeças que tentam te vender por aí. Ela é, na verdade, um mapa que impede você de levar a roupa errada na mala, passar frio na sua análise. No Python, a gente resolve tudo com um comandinho, cara. Você viu que simples? Mas, aqui no Menino dos Dados, a gente entende a lógica para não ser enganado. Para aquele número bonitinho e uma média mentirosa. Se você gostou, já esmaga o botão like e para de tomar decisões baseadas em palpites e vamos dominar esses dados juntos. Um grande abraço, te vejo na próxima aula. Valeu!